Então, Graci, obrigada pela participação na nossa reunião de hoje. Mas, Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, viu, Gustavo? Muito obrigada pelo seu tempo também. vamos ver. Viu, Avenger? Vamos lá, eu vou apresentar agora para vocês. Vou colocar uma janela aqui. Reunião de paz. Vamos lá. Já está vendo? Agora eu tô vendo. Deixa eu ver. Agora sim. Apareceu, né? Então, Apareceu. sejam bem-vindos. Reunião de paz do grupo 3 e do grupo 4. Aí a gente tem a pauta da reunião. Coloquei, né? A reflexão, momentos de aprendizado, um pouquinho sobre a rotina que a gente vai falar, o conteúdo aprendido do grupo 3, o conteúdo aprendido do grupo 4, como eu avaliei as turmas, né, para esclarecer para vocês, se vocês não sabem, né, como é que a professora faz se ela não dá nota, porque é diferente, porque é escrito, enfim. Perguntas e uma conversa individual depois que eu posso ter com vocês, uns 5 minutinhos aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei uma reflexão, que é a lição da borboleta. Então, vamos lá, eu vou ler para vocês. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais. O homem decidiu ajudar a borboleta. Então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta, porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem, esticassem para serem capazes de suportar o corpo que iria se afirmar com o tempo. Mas nada aconteceu. Na verdade, a borboleta, então, passou o resto da sua vida viajando com o corpo murcho, as asas bem encolhidinhas. Ela nunca foi capaz de voar. Olha que triste. Então, o que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo com que Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de modo que ela estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossas vidas. Se Deus nos permite passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria aleijados. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Então, essa é a reflexão de hoje, né, da lição da borboleta, que o homem, querendo ajudar, acabou atrapalhando, né? Porque na nossa vida, sim, tem momentos que a gente tem que ir lá tentar com a nossa força até a gente conseguir. E isso nos deixa mais fortes, os obstáculos, as dificuldades, né? Se você quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade. Então, os obstáculos, dificuldades. Então, eu falo essa reflexão, né, sobre a borboleta, porque muitas vezes com as crianças são assim, né? A gente às vezes quer ajudar demais. O filho fala: Mãe, coloca a calça para mim. Mãe, eu tô com preguiça de pegar a minha colher. Mãe, é Né? coisa que criança de 4 anos já consegue fazer sozinho, não é?
Faz, já dá para fazer sozinha, né? Já. Então, isso se chama o quê? Dar autonomia para a criança, para ela ser uma criança independente, no sentido de. E que tem limitações, claro, mas a gente já começar a deixar eles crescerem, né? Para eles se desenvolverem, tanto emocionalmente, porque isso dá um, um desenvolvimento pessoal para eles, quanto para a sociedade também, quando eles estiverem na escola, quando eles estiverem em outros lugares, eles vão saber lidar melhor com as situações, porque eles estão prontos fazendo as coisas, tendo autonomia. Então, é esse sentido que o texto, né, que essa reflexão da lição da borboleta, que eu achei super legal, traz para a gente, tá certo? Então, vamos lá. Depois dessa reflexão, falando dos nossos pequenos amores, aqui eu coloquei algumas fotos de Olha só. momentos de aprendizado que foram muito importantes. Uhum. Em grupo, na escola, que saudade, só de olhar já dá saudade. Temos aqui a Luísa, Pedro Brian, Lorena, Eloá, atividades em casa e outras na escola. Esse da escola foi a festa do Havaí. Foi muito legal essa festa. Que é festa do Havaí? Você não lembra da festa do Havaí? Aí que foi em março, né? Tem Olha flores? lá. Aí agora aqui a gente tem outra. Essa foto na escola da festa do Havaí. Tem Todo Havaí? mundo feliz, comeu um monte de coisa gostosa. Foi na festa da Bahia. Eu tô vendo. Tava. E aqui as atividades em casa, né? Atividade em casa. Ah, Ó, tem mais fotinhos. nossa, os coleguinhas. Olha só como esses passos foram quanta coisa essas crianças estão aprendendo. Tá, olha só, os números até o 10, aprendendo a Verdade. ter coordenação, a pintar. Olha só. É, ó. Esse do Legal. catavento é muito bom. Ah, o catavento, lembra que fez o catavento? Lembro. Fez Eu lembro, só que eu acho que eu perdi. o catavento. Eu acho que Você eu perdi. perdeu seu catavento? Eu acho. Olha você aí, ó. Agora. Ah, Só que, só que a foto tá bugada aí. aqui, ó. Só que tá meio magro aí. Tá meio... É porque eu coloquei duas em uma foto só. Pra ficar mais fácil. Isso, a mamãe fez isso. Aí eu também peguei e coloquei outras fotos, né? Para não ficar muitos slides. Para Esse diminuir um é o pouquinho esses slides, né? Gustavo. Legal. Esse é o Gustavo. Esse é o Gustavo de Oliveira, né? De Oliveira? Ó, tem Silveira. o Gustavo Anthony aí, ó. Gustavo Anthony, tá fazendo as letrinhas do alfabeto. Tem Gustavo Silveira, que tá com a zebrinha. Tá vendo? Silveira, que ele tá falando. Qual? Isso. Tá com a tampinha aí, ó. É Gustavo Silveira. E onde? Esse daqui é qual? O do Batman é o Ah, o Gustavo. Henrique e o Gabriel Belo em cima. Esse é qual? Esse é o Gustavo. É o outro Gustavo. Esse é o Gustavo. Tem Gustavo. Tem bastante Gustavo. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Tem três Gustavos, né? É três Gustavos. Isso, três Gustavo. Você tá vendo só essa atividade do meio aqui que a gente fez na escola? Ele É quatro. Tem quatro Gustavos. legal. Tem quatro Gustavos. E as atividades em casa, matar um pouquinho de saudade, né? Eu quis colocar de casa atividade na escola.
Olha quanta coisa essas crianças aprenderam. Bastante, hein? Olha, Na escola. olha da festa do Você fez Havaí. a lição corona. Olha, que legal. Era gostosa, né? Ai, que saudade. Lembra da quadra da escola? A quadra bonita, né? É. Né? Qual a quadra mesmo? O azul? É. Aqui, ó. Essa da capoeira? É. A da capoeira. Ah. A tua sala. A sala de aula. É. Tudo A gente bem? mexendo com tinta coletivamente, olha que gostoso. E esse negócio azul daqui com o branco? É a tinta que ele tá mexendo pra pintar. É, a gente usou a Não tá tinta. vendo? Você Lembra que a tá? gente estudou sobre a ponte, sobre o rio embaixo? A gente está fazendo o rio aqui embaixo. A gente está pintando de azul. Tá pintando de azul, viu? Viu só? O rio, Viu? É, esse aqui tá. Ah, espera. Deixa eu sair. Deixa eu passar aqui, né? Bem, aí eu coloquei um pouquinho sobre a rotina online, né? Que é diferente do presencial, mas que a gente tem. Bem, presença nas aulas, o ideal é que mande todos os dias, né? Eu sei que às vezes é difícil, que a gente acaba esquecendo, Eu esqueci, ó. é normal, mas é sempre importante sempre colocar lá, tá bom? Recado, sempre olhar os recados, porque às vezes eu posso mandar uma coisa urgente ou de extrema importância, aí você não vê, aí fica sem participar de algum evento, enfim. Lição e orientações que eu falei, né, sobre ter um ambiente de estudo, ter um horário certinho em casa, nos dias que eu não estiver online, pelo menos separar uns 40 minutinhos para fazer as atividades e colocar o uniforme, ter uma mesinha, né? Eu sei que o Gustavo tem, mas é bem interessante ter isso. Os fotos e vídeos, você já sabe, né? O e-mail da escola, temos o WhatsApp e foto dá para enviar pela Genedu, só que vídeo não. Então, vídeo pelo WhatsApp da escola. Horário de atendimento via Genedu é no período da tarde, tá bom? Que a gente consegue visualizar, mandar as mensagens. E eu coloquei aqui momento de atividades lúdicas envolvendo a família, porque como tá em casa, igual você falou, né, na nossa conversa, as crianças sentem falta, né, de brincar. Então, eu acho que é válido fazer brincadeiras, resgatar brincadeiras antigas, que muitas delas, né, estão quase as pessoas não, as crianças nem estão sabendo dessas brincadeiras devido às novas tecnologias. Então, brincar de amarelinha, brincar de, sei lá, jogo da velha, coisas simples, mas que podem, né, se divertir de montão. Dominó, na idade do Gustavo já pode começar a jogar dominó, não sei se ele joga, né? Você joga com o vô? Jogo. Joga com o vô? Joga. Ai, que beleza! Tá Só que certo. agora, quando eu tinha 3 anos, eu vencia do meu avô. Agora eu não penso mais. Tá bom, então. Aí eu coloquei aqui, né, o reforço escolar na unidade do Vila Calu, que a professora Gisele aqui vai dar. Eu vou dar aula de reforço lá na terça e na sexta, no horário da manhã, das 8 até o meio-dia. Então, são poucas vagas. Então, se quiserem se inscrever, é só ir no link lá da escola, que a escola mandou. Vocês podem se inscrever e aí vão me ver lá presencialmente dando reforço. Tá? E outra coisa é que, no caso, eu não vou estar no mês de outubro, dando aula para vocês, para o grupo 4 e para o grupo 3. Então, para o grupo 3 será a professora Eduarda, né, lá do Calu, e do grupo 4 será a professora Larissa, que também é do grupo 4. Fiquem tranquilos, que elas são ótimas, tá bom? Eu converso direto com ela, a gente sempre troca ideia
para a gente poder desenvolver um planejamento de aula legal para as crianças, tá bom? Então, eu vou ficar exclusivamente ali no reforço. Então, só nesse mês de outubro, tá bom? Se tiver mudanças, eu aviso vocês. Tá bom. Tá? E agora, agora a gente vai começar a campanha de rematrículas. Então, vocês viram quantas coisas legais a escola fez, a escola se planejou, né? A gente primeiro não sabia que havia esse coronavírus, acabou vindo, a gente fez um treinamento, todo mundo aprendeu muito com tudo isso, a escola está pronta com todos os protocolos de segurança. Se Deus quiser, já vem aí a vacina também, e eu acredito que é um investimento, né? A gente colocar o nosso filho numa escola particular, a gente vê a diferença, né, no ensino. Vocês viram as fotos, quantas coisas eles puderam aprender. Então, é bem interessante aí vocês pensarem bem, pensarem no filho de vocês e o melhor para eles, né? Que todo mundo quer que a criança aprenda e aprenda bastante. Então, a nossa equipe é muito competente, a nossa escola está se preparando, né? E confiem em nós, porque a gente, escola e família juntos é uma parceria que sempre dá certo. Sim, verdade. Sim, então, garanta uma rematrícula para o ano que vem. Eu vou fazer. Mas ele Tá vai. certo. Ó. Aqui eu coloquei, ó, conteúdo aprendido do grupo 3. Tá? Mesmo que não tenha aqui, né, parte de grupo 3, eu vou explicar porque vai ter a gravação e aí você depois pode assistir. Então, eu coloquei que a gente estudou terceira unidade, chamado Pula Lá, Brinca, Cai, Remexer e Aprender D, que tem como objetivo dar a vez e a voz a duas importantes linguagens da infância, que é o movimento e o brincar. Porque isso faz de extrema importância para a gente poder aprender. Então, na concepção de ensino, a criança nessa faixa etária dos 3 anos, ela aprimora muito as suas habilidades motoras, como os saltos, as brincadeiras que movimentam todo o corpo, que são os fios condutores dessa unidade. Por meio deles, a criança terá rica oportunidade de desenvolver a sua consciência corporal de maneira contextualizada e lúdica. Quando eu falo contextualizada, por exemplo, habilidades motoras numa brincadeira. Por exemplo, seu mestre mandou, por meio de parlendas, meio-dia, macaco Sofia, por exemplo, uma parlenda. Então, são formas que a gente pode brincar com o movimento corporal. E brincadeiras de pular corda, né? Aquela brincadeira que a gente faz, por exemplo, pulando, contando até 30, cantando uma música. E aqui eu coloquei os conteúdos em foco, que são coordenação motora fina e ampla, linguagem oral, textos de diferentes gêneros. Textos de diferentes gêneros se refere a, por exemplo, receita de bolo, parlenda, notícias, são diferentes gêneros textuais. Relação entre símbolo e significado. A criança deve codificar, por exemplo, uma legenda de cores. Leitura de imagem, você fala, o que você está vendo aqui? Interpretação da imagem. Dramatização da história, ela poder recontar uma história. Comparação de tamanhos, o que é menor, o que é maior, o que é mediano. Raciocínio lógico, por meio de brincadeiras e jogos. Que a gente usa muito a cabeça. Numa brincadeira, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que fazer o movimento certo, a gente tem que olhar tudo em volta. Olha quantos processos cognitivos são feitos ao mesmo tempo. Temos aqui também descrição oral de cenas, onde a criança coloca as imagens, né, de acordo com o livro, na sequência daquela história, que já trabalha o raciocínio lógico, a ordenação, por ordem da história. Temos as cores também, que a gente trabalhou, que foi vermelho, amarelo, azul e verde. Relação parte todo. Então, a gente está falando de quê? De quebra-cabeça.
que tem que juntar, que tem que observar, que tem que ver, números até o 5 e expressão corporal aí, meio de brincadeiras. Além disso, a gente também trabalhou o nosso livro de arte e também o Almanaque da Família. O Almanaque da Família eu coloquei mais para vocês, já que estão em casa, fazerem atividades voltadas para a família, como já fala, o Almanaque da Família. Tem várias atividades. Também a gente está falando bastante de habilidades socioemocionais nesse momento, devido a esse tempo de pandemia. Então, eu coloquei para ter atividades que sejam divertidas e em casa, tá bom? E também, grupo 3, a gente está revendo também as vogais, trabalhando bastante as vogais, né? Até o final do ano a gente vai trabalhar bastante, para depois, quando as crianças do grupo 3 entrarem no grupo 4, a gente começar aí as consoantes, tá bom? Tudo a seu tempo. Agora sim, o conteúdo aprendido do grupo 4. Então, a gente usou o segundo volume do livro da Conquista, Detetives da Saúde, na quarta idade, que tem o tema norteador, o trabalho com a curiosidade por meio de brincadeiras. Então, brincadeiras envolvendo detetive. O que o detetive faz? Ele investiga, tem tudo a ver com a criança que é curiosa, que quer saber, que isso traz uma forma de aprender que seja prazeroso. Então, tem descobertas sobre o corpo, a saúde, a higiene e outras situações que contribuem muito bem para o bem-estar. Eu coloquei aqui os conteúdos em focos, que são comunicação das próprias necessidades, da criança falar o que ela deseja, linguagem oral. Linguagem oral, quer dizer, ampliação do repertório de palavras, de diferentes, por exemplo, diferentes conteúdos que ela aprende, tem palavras que ela não conhece, acaba conhecendo. Enfim, textos de diferentes gêneros, parlendas, temos notícias, receitas, cuidados com a saúde, que a gente falou, que a gente viu bastante isso nessa unidade. Falamos, inclusive, sobre vacina, sobre ver carteira de vacinação, tem tudo a ver com o momento atual que a gente vive. Falamos sobre cardápio, sobre cuidados com dente, sobre a água, sobre a hidratação, que é muito importante. Até tem uma onda de calor vindo, bebam muita água. Então, as crianças têm que saber essas coisas. Noções de medida de tempo, elas começam a ver isso. Expressão de ideias por meio de desenhos, porque a criança não sabe escrever ainda, né? Ela sabe fazer o nome dela normalmente, escrever algumas letras. Então, como é que ela vai expressar o que ela tá pensando? Por meio do desenho, que é a forma com que ela sabe, né, se expressar. Relação parte todo, que fala dos quebra-cabeças, né? Comparação de tamanhos, que é grande, o que é médio, o que é pequeno. Números até o 10. Não apenas contar os números, mas relacionar o número com a quantidade. Reconhecimento das letras até o M. Eu coloquei assim porque, de acordo com o livro, a gente trabalhou aos pouquinhos até o M. Só que em algumas. Só para reforçar, eu dei algumas atividades avulsas, vocês sabem, para trabalhar o alfabeto. Prática escrita imitativa, né, de tentar escrever uma palavra imitando expressão corporal, né, um movimento corporal por meio do livro de artes, de músicas de parlenda, enfim. Coordenação motora fina, que se refere ao movimento de segurar um lápis, e ampla, né, de ter um movimento corporal, por exemplo, chutar, pular, agarrar. Esse é uma coordenação motora ampla. E ampliação de repertório de brincadeiras simbólicas. Por exemplo, o restaurante saudável, que a gente fez ali no livro, que a criança que tinha que colocar a entrada, o prato principal, a sobremesa, a bebida, né, de acordo com o que ela acredita que é saudável das opções lá. Então, olha quanta coisa a gente aprendeu, né? Além das atividades avulsas,
que eu passei para o grupo 3, né, para complementar o ensino, né, baseado no planejamento e nos conteúdos do livro, tanto para o grupo 4 a mesma coisa, eu quis complementar dando atividades avulsas, e também, por exemplo, falando de sustentabilidade, do Dia da Árvore, da Primavera, enfim. Olha quanta coisa essas crianças não aprenderam. Parece, a gente olha assim, atividade, parece que não tem tanta coisa, mas quando a gente vai pegar para olhar o planejamento do livro, de quem fez o livro, da professora, olha quanta coisa. Muita coisa, hein? Muito, muito, muito. E é por isso que a gente consegue ver, então, a evolução deles, né? Aos pouquinhos, né? A gente vai vendo. E aqui eu coloquei, então, como é que foi feita a avaliação das turmas. Eu coloquei aqui que as turmas atingiram o esperado para a idade deles, né? Então, estão se desenvolvendo bem. Eu tirei essa conclusão, mesmo à distância, dos meus instrumentos avaliativos que me dão respaldo para isso, que são observação das atividades avulsas que vocês, né, deixam lá na escola, aí eu dou uma olhada, vejo se a criança, por exemplo, está pintando corretamente, se está fazendo o nome na linha certinho, interação na aula online, né? Como a criança ela dialoga, se ela fala apenas quando eu peço, ou se ela já expressa a ideia dela olhando ali no livro, se ela tem aquela curiosidade, avaliação online também, né? Interação na avaliação online, os vídeos que vocês me mandam, as fotos e os relatos dos próprios pais também. Então, como vocês viram, são diversos instrumentos avaliativos que eu tenho aqui neste momento, e também, né, para aquelas crianças que eu não tive contato após esse processo de ficar em casa, de pandemia, o meu convívio que eu tive na escola. Então, me baseei também nisso para fazer os relatórios da evolutiva para vocês, pais, tá bom? Aí eu coloquei, então, aqui, né, um agradecimento que a escola e a família, a gente, então, pode escrever um futuro melhor, né? Ter essa parceria de a família sempre falar suas opiniões, expressar, né, o que acredita que é bom também, e a escola também mostrar o melhor que tem para a família. E assim a gente consegue criar, né, ter o objetivo final de criar não apenas crianças que vão ser adultos, né, que têm uma profissão, mas pessoas que são realmente cidadãos, que sabem seus direitos, sabem seus deveres, que são pessoas boas, que vão respeitar o meio ambiente, que é tudo isso que a gente precisa para ter uma sociedade melhor. Pessoas que pensem, não apenas reproduzam o que vem, né? E que tenham inteligência emocional também, que é super importante para a gente passar por diversas situações da vida. Então, referente a. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Pronto. Tá certo. Então, já deu para ver um pouquinho, né, de tudo que todo o conteúdo só desse bimestre, eu nem falo semestre, né? Ou do ano inteiro, só do bimestre em si. O quanto a gente pensa, o quanto a gente planeja para a gente dar sempre o melhor, né, para os filhos de vocês. Agora eu quero abrir, Graci, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser falar alguma coisa referente ao Gustavo, que você quer saber. Não, não tenho nenhuma dúvida, não. Até a gente já conversou, né? Sim. E aí eu não tenho, assim, ficou tudo esclarecido. Tá certo, então. Então, agradeço, viu, a sua participação mais uma vez, a do Gustavo também.
Qualquer coisa, o colégio está disponível aí para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão. E a gente sempre está trabalhando para fazer sempre o melhor para vocês, tá bom? Tá bom. Que bom. Tá bom, então. Boa tarde. Deus abençoe. Beijo para você, beijo pro Gu. Dá tchau pra Tchau, Pro. Tchau. Beijinho. Até amanhã na festa do pijama. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Imagina.